Olá, bem-vindo a mais um programa Brasil 200, onde falamos dos principais personagens e acontecimentos de nossa história. Hoje vamos falar do maior, um dos maiores personagens da nossa República, Juscelino Kubitschek. Ele modernizou o país, trouxe fábricas para cá, enfim, construiu Brasília, a nossa capital, e principalmente deu um show de democracia. Em todos os setores o Brasil cresceu. Até a cultura, basta lembrar a Bossa Nova. E para falar deste grande personagem, vamos conversar com Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Ele é ex-banqueiro, economista, professor, reitor e biógrafo de JK. Eu mesmo escrevi aí um capítulo sobre a morte de JK, se foi assassinato ou foi apenas um acidente, que a gente vai falar no final da entrevista. Nos acompanhe aí. Olá, Carlos Alberto, tudo bem? Olá, Francisco, tudo bem? Obrigado por esse convite. E sempre para mim é um privilégio, uma honra falar a respeito do nosso saudoso presidente Juscelino Kubitschek. Pois é, a última biografia que você lançou dele, né, foram 3 volumes, né? Conta um pouco aí dessa biografia e por que o JK é tão importante, é considerado um dos maiores ou o maior presidente da história do Brasil. Na verdade, não se trata de uma biografia, né? Essa coletânea de 3 volumes, totalizando 336 páginas, vem complementar outros estudos e outros trabalhos feitos por mim anteriormente, que foram também outras 3 obras, completando 6 obras com quase 4.000 páginas sobre o presidente Juscelino Kubitschek. O objetivo desse estudo não foi exatamente fazer uma biografia, até porque já existem muitas biografias sobre o JK, mas mostrar principalmente um lado que é desconhecido, né, não só da vida do presidente Juscelino Kubitschek, desde a sua mudança de Diamantina para Belo Horizonte, para fazer os seus estudos de Diamantina, até depois para fazer o seu pós-graduação em Paris, e posteriormente até mesmo abordando a questão, né, dele como prefeito de Belo Horizonte, que no ano passado, inclusive, né, completou 80 anos da posse dele como prefeito de Belo Horizonte. E buscou também retratar a presença significativa e expressiva dele como governador de Minas Gerais, oportunidade em que ele, inclusive, lançou as bases para o seu mandato e para a sua administração no governo federal. E também, né, até coincidentemente, no ano passado, também, né, houve a coincidência dos 60 anos da inauguração de Brasília. Então, o JK eu reputo, considero como uma das personalidades, como você mesmo já mencionou, né, das mais expressivas, ou provavelmente a mais expressiva, né, a que mais realizações fez, né, e uma pessoa cuja característica principal era só ter visão de futuro, né? Era uma pessoa realmente visionária e que tinha ali a percepção exatamente de qual era a tendência mais provável de realização já naquela época. E tinha uma vantagem que superava em relação principalmente aos outros políticos da época, que era a sua capacidade de fazer diagnóstico da situação, seja tanto no nível político como principalmente no nível administrativo e principalmente em relação à economia brasileira. Então, Carlos Alberto, só uma pausa aí, só para a gente contextualizar aqui o nosso telespectador. Quando o JK assumiu lá nos anos 1955, o Brasil tinha um perfil rural, né? E de repente mudou completamente o perfil econômico, que é a sua grande especialidade, a sua experiência no setor privado e público, e você até escreveu no livro, tem essa observação, essa mudança radical desse perfil. Que mudança que foi essa? O que aconteceu de tão extraordinário assim, que marcou tanto a história da República? Mas só mudando, né, o fato de Juscelino Kubitschek ter sido médico, ele sabia que para você exercer bem a profissão de médico, você tinha de saber fazer diagnóstico.
E não bastava apenas fazer diagnóstico dos males do paciente, que no caso era o Brasil. Você tinha de receitar também o medicamento certo, na dosagem e para o tempo certo. É o que Juscelino Kubitschek fez, ao lançar principalmente aquele slogan, né, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. JK percebeu que o Brasil, naquela época, era um país eminentemente agrário, dependente única e exclusivamente da exportação de um único produto, que era o café. E ele viu, né, a questão do subdesenvolvimento, uma economia extremamente fragilizada. E considerou, olha, o mais importante para o Brasil nesse presente momento é o país ingressar numa rota de desenvolvimento, crescimento econômico vigoroso, consistente, continuado, e com bases firmes num processo de industrialização. E nisso, então, ele reverteu aquela tendência do país sempre ficar muito mais, vamos dizer, nas periferias, né, das grandes cidades, um país em que a taxa de urbanização ainda era muito baixa. Ele conseguiu fazer essa mudança de perfil, inclusive no sentido de alargar os horizontes territorial brasileiro, fazendo a integração de todo o espaço geográfico brasileiro, o que hoje se traduz, inclusive, em certo sentido, até a razão dessa grande exportação agrária brasileira, que foi a exploração, principalmente do centro-oeste brasileiro, né, que trouxe advindo fundamentalmente pela inauguração de Brasília, como componente principal. Que até então, o JK, inclusive, rotulava o Brasil como um país meramente costeiro, né? As grandes cidades, elas ficavam ali praticamente numa situação geográfica litorânea. E o interior brasileiro como um todo isolado. E um país meramente rural, tinha nem estradas, né, Carlos Alberto? Não tinha nem estradas. Ele construiu centenas e milhares de estradas, né? Então, ou seja, então, veja bem, naquela época nós não tínhamos praticamente... Para se ter uma ideia, o que o Brasil tinha quando o JK assumiu a presidência da República, em termos de rodovias pavimentadas, equivale aí a uma coisa praticamente incipiente, tipo 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de estradas, né? Ele deixou isso ir numa dimensão muito grande, muito boa, em termos de produção de petróleo. Então, o país, né, teve assim, sucesso significativo. Mas, traduzindo isso em números, basta dizer o seguinte: nos 5 anos de mandato de JK, a economia brasileira como um todo, ela cresceu aí cerca de 40 e tantos por cento, né? O que daria uma média de quase que 8% ao ano. Só a indústria brasileira, nesse período, né, ela cresceu 48%. O setor de serviços, né, cresceu significativamente. E a agricultura, né, mesmo que a gente pensasse assim, olha, mas ela não foi ênfase, não foi aí uma questão objetiva praticamente do governo de Juscelino Kubitschek, mas ela, em 5 anos, ela cresceu no acumulado cerca de 20%. Ou seja, isso é significativo, inclusive para os dias atuais, né? Então, o JK, além de consolidar a democracia, foi contra, inclusive, a sua própria eleição, né? Ele conseguiu, né, fazer tudo isso em cima de um plano de metas, que, em princípio, eram consideradas 30 metas, depois se acrescentou mais uma, que era a construção de Brasília, e acabou virando 32 metas, que uma delas era exatamente a consolidação da democracia, e conseguiu fazer, né, uma eleição democrática. Ele cumpriu todas elas, todas as metas? Cumpriu praticamente. Se nós considerarmos as metas como um objeto que possa ser traduzido em termos numéricos, eu poderia dizer que foram cumpridos 70% em termos físicos, materiais dessas metas. Que isso é muito expressivo, né? É muito significativo, até porque essas metas elas tinham um conteúdo principalmente básico, né? Que eram aqueles ingredientes necessários para o país continuar se deslanchando economicamente e positivamente, o que veio, de fato, a ocorrer. A campanha do JK, em 55, né, ele falava em transportes e energia.
por que que ele não falava em educação e saúde? Ele dizia que transporte e energia vinha em primeiro lugar, porque o resto viria depois. Sem transporte e energia não tinha nada, não é isso? Essa resposta ele já havia dado à época dele como governador de Minas Gerais, em que ele utilizou o mesmo slogan, né? Energia e transportes. Ele respondeu isso da seguinte forma: ele poderia sim ter dado ênfase à educação, criando, por exemplo, naquela época em que Minas Gerais tinha 400, 500, se não me engano, 500 municípios, ele dizia que ele poderia sim criar um grupo escolar em cada um dos municípios mineiros, aparelhando com as melhores condições físicas e lá colocando, inclusive, os melhores e mais bem remunerados professores. Mas de que adiantaria fazer isso se um ano após ou 6 meses após o Estado não tivesse recursos, não só para manter aquele capital investido, aqueles prédios escolares, como também os próprios salários, né, dos professores. Ele dizia também da mesma forma de que adiantaria ele aparelhar, criar 200 fóruns, né, nas diferentes comarcas de Minas Gerais, contratando ali o concurso público, né, um contingente fantástico de juízes, né, e de funcionários, para levar realmente uma justiça eficiente, né, moderna, para todos os estados. E que adiantaria isso se depois não se teria condições de manter aqueles fóruns, muito menos de honrar o salário, né, de juízes, promotores e tudo mais. Então, por isso que ele, primeiro, ele daria importância e concretizaria o desejo de se fazer energias e transportes, porque ele utilizou esse slogan como um corolário do corpo humano, até em função do fato de ele ser médico, que ele considerava da seguinte forma: olha, o corpo humano tem que ter artérias para circular o sangue, que é essencial para a vida. Então, portanto, as artérias são os meios de transporte, né? E exatamente o sangue é a energia, que é o ingrediente principal da vida. Então, primeiro nós temos que criar riqueza, primeiro nós temos que facilitar a produção, desenvolver economicamente a economia, porque em função disso vão ser gerados os impostos através, principalmente da circulação dessa riqueza, que criará as condições necessárias para, então, termos a educação necessária, exigível, assim como a justiça. Então, eu acho que a resposta dele foi muito convincente. Ele usou o primeiro lugar em Minas Gerais e o resultado aqui foi muito foi muito positivo, como eu acredito que também se repetiu no nível nacional. O Carlos Alberto, o JK, na época, ele quase que não assumiu, quase que teve um golpe. Aliás, antes, né, o governo anterior, que era Getúlio Vargas, tentaram um golpe também, levou ele ao suicídio. Enfim, eram tempos de uma escalada muito profunda da Guerra Fria, né, nos anos 50. E se via naquele momento uma disputa política muito feroz. E ele apaziguou o país, trouxe democracia. Tanto é que as artes floresceram com a Bossa Nova, cinemas, né, Vera Cruz, a Atlântida, né, fazendo produções fantásticas. Enfim, em todas as áreas o Brasil cresceu. Ele deu um show de democracia num momento muito difícil. Como é que ele conseguiu isso? Juscelino pegou o Brasil num ambiente de tremendas dificuldades, né? Eu acho que um país, inclusive, deprimido, né, pelo suicídio de seu presidente, um país em crise economicamente, vamos assim dizer, e com várias disputas de natureza política, né? E a sociedade dividida, e sem grandes projetos, né? Eu acho que Juscelino Kubitschek conseguiu fazer um governo, em primeiro lugar, de conciliação, e, em segundo lugar, de união. E com uma grande vantagem, né? O Juscelino, ele dizia da seguinte forma: olha, eu não tenho um compromisso com o erro, né? Se eu errar,
eu peço desculpas e vou buscar corrigir. O Juscelino era uma pessoa que não destilava ódio, né? Até o contrário, ele falava: Deus poupou-me do sentimento do ódio. Então, ele tratava todo mundo de uma maneira muito fraternal, e que parece que no Brasil de hoje nós desaprendemos isso, né? Ele poderia até considerar as pessoas como adversários políticos, mas jamais como inimigos, né? Entre uma proposta objetiva de interesse nacional, ele conseguia unir a todos, né? E tem aí, inclusive, para considerar, nessa nossa colocação, as várias tentativas de golpe, né? Em que Juscelino, em todos eles, né, promoveu, inclusive, a anistia e reintegrando, inclusive, aqueles que foram considerados golpistas naquela época. Juscelino teve também uma outra grande vantagem, que ele usava até a expressão, que ele governava de portas abertas para o povo, de maneira transparente, né? E de uma maneira de permanente contato e de prestação de contas ao povo. Basta dizer, né, os diálogos que ele mantinha, ele inovou também nesse sentido, e com a sociedade brasileira, através da Voz do Brasil, né? Tantas declarações que ele deu, né? Num desses volumes, né, dessa coletânea, intitulada Juscelino Kubitschek, Profeta do Desenvolvimento, de minha autoria, eu retrato exatamente isso. Eu cataloguei entre discursos pronunciados na Voz do Brasil e em diversas outras oportunidades, conferências, palestras, inaugurações, cerca de 400 e tantas, das quais eu selecionei 250, que são verdadeiras obras-primas literárias ainda para os dias atuais. Então, o Juscelino também tinha essa grande vantagem, que era um grande comunicador, uma pessoa de uma simpatia incrível, sempre sorridente, né? E sempre colocando à disposição da população e esclarecendo as entranhas do seu governo e das socializações. Então, nesse sentido, né, ele coincide também com várias coincidências. O governo dele coincide também com vários fatos, não só de natureza cultural, mas como também esportiva, né? Não podemos esquecer que o Brasil, por exemplo, foi campeão mundial de futebol em 1958 na Suécia, né? Além das obras de arte, né? Construção de Brasília, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, né? Nas artes em todo sentido, na música, né? O Brasil brilhou, né? E parece que então tudo isso foi uma conjugação de aspectos positivos de um momento em que você mesmo mencionou, o mundo também passava por uma Guerra Fria, né? Aí JK, preocupado com isso, esboçou inclusive uma relação internacional que foi muito importante para o país se projetar à época, e foi o lançamento da Operação Pan-Americana, né? Em que ali ele via realmente que, olha, e ele dizia, principalmente para o povo americano, que o maior inimigo da democracia, que ele considerava, era exatamente o quê? A fome, a miséria e o subdesenvolvimento, como ainda continuam sendo as ameaças dos dias atuais. Que para isso, para reverter essa situação, o remédio, né, tinha de ser o desenvolvimento através do crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável. E, lamentavelmente, essa receita, né, aparentemente tão simples e tão formidável, nós perdemos, nós esquecemos como fazê-lo nos dias atuais. Hoje é triste, inclusive, ver, né, que todos aqueles ensinamentos do JK, né, não estão sendo mais compreendidos no Brasil de hoje, né? A gente deveria estar hoje nos fixando, principalmente, né, nesse enorme legado que JK nos deixou em termos de ensinamento, em termos de administração pública, e nos referendar neles o objetivo que deveriam ser os maiores para o Brasil de hoje, mas, lamentavelmente, não tem sido a nossa posição atual, né? O Carlos Alberto, o JK ele veio de uma origem muito humilde, teve que trabalhar para estudar, veio do interior, né?
foi para Belo Horizonte, trabalhou nos Correios, né, de madrugada, no telégrafo, enfim, foi uma vida muito difícil, formou como médico e teve uma carreira muito grande como médico, uma ascensão muito rápida, estudou, fez especialização fora, tudo com muita dificuldade. E quase que por acaso, por destino, ele entrou na política. Como é que foi isso? JK, ele teve uma vida realmente muito difícil, mas teve uma educação muito boa, né? Uma educação com os padres lazaristas, né? Em seminários. Ali, realmente, ele criou os seus fundamentos mais essenciais. Basta dizer que JK, aos 16 anos, né? Lia, escrevia e falava fluentemente francês e inglês. Ele já com 16 anos já tinha feito algumas traduções dos mais renomados, né, escritores franceses. E JK, né, a perseverança dele, a insistência dele, principalmente no campo da educação, sempre foram extremamente rigorosos, né? Basta dizer a questão do curso de medicina, ter que trabalhar às madrugadas para se sustentar, né, e também seus estudos. E depois de formado, né, ele já exercendo a profissão muito bem, por sinal, e já noivo, inclusive, resolve abandonar tudo para fazer um curso de pós-graduação em Paris com um dos mais renomados médicos daquela sua época, né? Você imagina, até hoje, para os dias atuais, para nós brasileiros, né, seria muito difícil a gente sair para um outro país para se fazer um curso de pós-graduação, ainda mais numa dimensão como essa. Você imagina para aquela época, né? Então, o JK também é aquela famosa história. Deus ajuda a quem... Ele dizia a expressão, né? Quem cedo madruga. E é uma grande verdade. O JK, então, também foi abençoado por várias coincidências. É aquela questão da atratividade, né? Aí, realmente, por exemplo, a guerra, ele participando, entrou, inclusive, na polícia militar, né, como médico, e aí o destino o fez se encontrar com o Benedito Valadares, e até o Benedito Valadares ser paciente dele, e aí criar, sim, essa relação. É muito importante, né, o JK sempre citar isso, porque o JK Desculpa, sempre... Carlos Alberto, só para contextualizar, isso aconteceu, esse encontro com o Benedito Valadares, que era um político, né, que era um delegado, depois se tornou um político, se aconteceu em 1932, durante a guerra constitucionalista, e quando ele foi para a frente da batalha em Passa Quatro, né? Mas teve fatos também, assim, muito interessantes, né, que o Juscelino já sabia o seu destino, né? Tem uma passagem muito interessante que quase já ao final do governo dele aqui de Minas Gerais, e já se lançando praticamente à presidência da República, o Zé Aparecido, à época, meu amigo Zé Aparecido, né, que era da UDN, vendo que o Juscelino Kubitschek estava surgindo como um fortíssimo candidato, o procurou no Palácio das Mancabeiras com o objetivo de dissuadi-lo dessa ideia de ser candidato. Ele procurou o JK numa noite, JK ouviu atentamente, né, o Zé Aparecido dizendo para ele para não entrar numa temeridade daquela, que ele não iria ganhar, e que o cenário era muito complicado, que ele poderia esperar um pouco mais, etc, etc. O JK puxou o Zé Aparecido pelo braço, levou lá para a área externa do Palácio das Mangabeiras, estava um céu muito estrelado, e ali uma visão muito privilegiada. Virou para o Zé e falou assim: você está vendo aquelas estrelas lá, José? O Zé falou: estou vendo sim. Olha como elas são brilhantes. Agora, se nelas estiver escrito que eu serei presidente da República, eu serei presidente, Zé Aparecido, independentemente de você gostar ou não. E assim foi feito, né? Então, é aquela história. Eu acho que o Juscelino também, ele era uma pessoa predestinada, né? O senador, meu amigo Murilo Badaró, usou essa expressão colaborando para esses livros que a gente escreveu, né? Num artigo, um texto muito caprichoso e muito interessante, intitulado, né, Juscelino Kubitschek,
o predestinado. E é uma grande verdade, ele foi um predestinado. O Carlos Alberto, vou fazer uma última pergunta aqui, pena que o tempo é tão curto para falar de uma figura tão especial, um estadista, né? Estadista, coisa rara nesse nosso país, mas, afinal de contas, quando ele morreu, agora, né, vai fazer 45 anos, como você bem lembrou, em 22 de agosto de 1976, às 5h30 da tarde, na Via Dutra, né? Afinal de contas, né, o acidente dele aconteceu no meio de várias suspeitas. Uma semana antes, vazou para a imprensa que ele morreu no mesmo local, na mesma estrada, e tudo muito estranho, né? Afinal de contas, foi um acidente ou foi um assassinato? Olha, eu tento formar uma opinião, até um juízo em relação a isso, mas eu confesso para você que eu tenho as minhas dúvidas e tenho ainda os meus questionamentos. Pouco tempo atrás, eu até assisti um documentário novo que foi exibido no The History Channel, em que vários especialistas, né, vários técnicos, inclusive com currículos significativos, tentaram provar por todos os meios que aquele acidente, que aquele fato foi um acidente e não um atentado. Mas são muitas as coincidências, vamos dizer assim, coincidências muito coincididas, né? Você, por exemplo, ter 3 ex-presidentes que se unem para fazer uma frente ampla, né? E os 3 morrerem num espaço de 1 ano, todos eles praticamente em causas um tanto quanto esquisitas, eu acho só isso nos lança aí uma sombra de dúvida muito grande. E tem ainda um outro fato muito mais grave, né? No dia 7 de agosto de 1976, o Juscelino Kubitschek, no Rio de Janeiro, indo à direção ao apartamento da sua amante, né, Maria Lúcia Pedroso, ele quase foi atropelado por um ônibus, né? E uma semana após, que surgiu assim de mais nada, lá no Rio de Janeiro, etc, etc. E uma semana após, saiu um boato, inclusive, parece que inclusive noticiado, de que Juscelino havia sido encontrado morto na sua fazenda em Lusiânia, né? A Beth Brant, inclusive, relata isso, chegou até me contar pessoalmente, em que ela ligou para o Juscelino e o Juscelino estava lá vivo, né? Parece que aquilo ali já havia sido, né, um teste, né, de qual seria a reação popular em relação a uma eventual morte de Juscelino Kubitschek. Eu sou mais adepto de que todas essas coincidências, casualidades, nos levam. Eu li também os relatórios todos aí que foram feitos, né? Inclusive o seu artigo, o seu documentário. Eu continuo ficando na hipótese de que ele foi assassinado. O Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, muitíssimo obrigado pela sua participação. É uma pena que o tempo é tão curto, né? A história do JK realmente é extraordinária. Vou te convidar aqui mais vezes para falarmos dele, falarmos de episódios que hoje que nós estamos precisando tanto de lições, né? E experiências que ele deixou que valem até hoje para a gente, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Brasil 200 da TV Escola e até a próxima. Eu que te agradeço, Francisco, que será sempre um enorme prazer para a gente falar sobre o JK. Muito obrigado pelo convite. Tchau, obrigado. Tchau, e esse tchau. foi mais um programa Brasil 200. Muito obrigado pela sua participação. Num próximo programa nós vamos falar aí mais desse episódio tão polêmico, né, da morte de JK. E obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tchau.